Fala pessoal, tudo jóia? Hoje eu estou aqui para fazer um comparativo entre duas lentes que são muito boas. De um lado, temos uma lente da Canon de malte EF, mais especificamente voltada aqui para câmeras full frame, e ela possui um sistema de autofoco USM. É óbvio que eu estou falando aqui da Canon 24-105. Do outro, temos uma lente aqui mais versátil e do malte EFS, mais especificamente aqui para câmeras DSLR, e ela possui um sistema de autofoco mais comum. Eu estou falando aqui da Tamron 18-200. No quesito de vídeos, a Canon 24-105 aqui, pelo fato dela ser uma lente voltada para câmeras de sensor full frame, e se a gente for utilizar ela em câmeras que são mirrorless, ela vai funcionar melhor ainda. A gente está falando de uma lente que possui uma abertura de 4. Eu sei que não é uma lente muito clara especificamente, mas ela tem um porém: a abertura dela não é variável, é constante. Ou seja, ela vai ficar sempre ali na abertura que você setar, independente de qual é a distância focal que você está utilizando ali na sua lente, onde ela consegue te entregar ali praticamente a mesma abertura e vai ficar um desfoque bem interessante. Então, no quesito de vídeos, a Canon 24-105 aqui, ela funciona muito bem, né? Mas também no quesito de autofoco. A gente está falando de uma lente da série L, ou seja, ela é o topo de linha. É claro que existem várias outras versões mais novas aqui, principalmente aqui para as mirrorless da Canon, né? No malte RF. Ela ainda continua sendo uma lente muito boa, até para pessoas que costumam trabalhar aqui com câmeras voltadas para cinema. Eu mesmo já utilizei a Canon 24-105 aqui numa Blackmagic 6K e funciona perfeitamente para fazer qualquer tipo de trabalho aqui, um vídeo institucional, um videoclipe. Já no caso aqui da Tamron 18-200, é uma lente com uma proposta um pouco diferente em comparação aqui a 24-105, por quê? Por causa simplesmente da milimetragem dela. Ela vai de 18, que é um ângulo mais normal, até 200 milímetros, né? Então 200 milímetros já é uma distância focal muito grande. Você pode utilizar essa lente aqui para fazer wildlife, tanto no quesito de vídeos e também de fotos, né? Mas falando aqui ainda na parte específica de vídeos, esse tipo de milimetragem você consegue buscar muito mais longe do que a 24-105 aqui, por exemplo. Por outro lado, a gente já traz aqui uma coisa que não pode ser tão interessante para a área do vídeo, que é o seguinte: pelo fato de a gente estar falando de uma teleobjetiva aqui e que é uma lente ao mesmo tempo versátil, ela possui uma distância focal um pouco chata. Por que eu falo isso? Porque se você utilizar essa lente para você gravar alguns B-rolls, por exemplo, em cima de uma mesa, alguma coisa assim, eu já utilizei ela várias vezes aqui no canal para fazer esse tipo de takes aqui, para fazer review de alguns equipamentos aqui no canal. E às vezes eu senti que ela possui um certo tipo de dificuldade em fazer o autofoco, né? Principalmente quando tem muito movimento ali, por exemplo, né? O autofoco dela começa a se perder muito fácil. Coisa que isso aqui já não acontece na Canon 24-105. E a gente está falando de dois sistemas que são diferentes também, né? Um é o SM, o outro ali é um sistema mais normal, que é o STM. Então, nesse quesito, é um autofoco um pouco mais lento em comparação aqui à 24-105, obviamente. Mas você tem que saber que esse tipo de lente, ela foi feita assim para você utilizar aí a longas distâncias, muito mais do que em objetos ali quase que macro, né? Mais perto ali daquela lente. Mas isso, como eu disse, são duas lentes aqui com propostas diferentes. Mas ambas possuem aí essa versatilidade, né? Que vão desde um ângulo mais normal até ali um ângulo de zoom um pouco mais fechado, né? Porque a partir de 100 mm a gente já pode falar que é uma lente que busca um pouco mais longe. Por esse fato, né? Eu acho que uma das coisas que, em comparação aqui a 24-105, a 18-200, ao meu ver, ela tem um ponto fraco nisso, né? Coisa diferente que no caso aqui, quando eu uso a 24-105, eu posso aproximar muito do objeto perto da lente e ela consegue focar perfeitamente ali e ainda fazer um desfoque muito bacana no fundo. Ou seja, né, nesse quesito vai depender de qual vai ser o tipo de filmagem que você vai utilizar aqui na Tamron 18-200. Né? Então, nesse quesito,
A 24-105 eu acho que ela é muito mais versátil, né, para qualquer tipo de vídeo, obviamente, que dá para você fazer. No quesito de fotos, é o seguinte, eu acho que as duas são muito boas, mas no quesito de aberração cromática, e principalmente aqui na hora que a gente vai jogar no programa de edição as fotos, a 24-105 aqui possui muito menos essa distorção das bordas do que em comparação aqui a 18-200, né? E outra coisa, essa lente, mesmo pelo fato da gente estar falando de uma abertura de 4, ela ainda continua sendo um pouco mais clara do que a da Tamron. Por quê? Porque a da Tamron, infelizmente, ela possui uma abertura variável, porque conforme você vai buscando o zoom ali até chegar em 200mm, ela vai fechando a sua abertura. Então, nesse quesito, ela tem esse ponto negativo em comparação aqui a 24-105. Mas, por outro lado, né, não dá para fazer alguns tipos de fotos que, por exemplo, na 24-105 não funcionaria muito bem, e que pelo fato de a gente estar falando de uma lente mais zoom aqui ainda do que essa, ela vai conseguir fazer perfeitamente esses tipos de trabalho, né? Assim como já fiz até alguns vídeos aqui, algumas fotos também de alguns animais, e eu já fiz, né, várias fotos desses animais para trazer vídeos aqui no canal, e até vídeos também. E eu só utilizei mais especificamente aqui a Tamron 18-200. Como eu disse, ela é perfeita para esse tipo de trabalho mais wildlife ali, então ela funciona perfeitamente para esses tipos de fotografia mais específicas. Por outro lado, se você é uma pessoa que gosta mais de fazer fotos, por exemplo, fotografia de rua, eu te aconselharia, né, na da Canon, porque ela possui uma versatilidade muito boa, ela possui um ângulo normal interessante e ela não vai ser tão escura nesse sentido, né, quando você tem que buscar alguma coisa um pouco mais longe. O quesito de baixa luz aqui entre as duas lentes. E uma coisa, né, fica até como dica. Se você vai fazer, por exemplo, utilizar qualquer uma dessas duas aqui para fazer vídeos ou fotos noturnas, muito provavelmente você vai depender de uma câmera para utilizar ali ISOs bem altos, porque nesse quesito, né, ou uma você não vai acabar utilizando ali a milimetragem até chegar em 200, porque ela vai fechar muito, e a outra ela já é normalmente um pouco mais escura. Então as duas aqui você vai depender de uma câmera que tem uma performance em baixa luz muito boa. Agora aqui eu queria falar uma coisa bem específica, que é o seguinte, sobre a construção, o corpo e o tamanho aqui de ambas as lentes. A Canon 24-105 é uma lente bem pesada e ela possui uma construção e um acabamento muito bom, bem interessante e bem robusto. Parece ser de um material bem resistente. Não que isso, né, seja sinônimo de que você faça esse teste, por favor, não faça esse teste em casa. Porém, todavia, pelo fato de a gente estar falando de uma lente que é pesada e ela possui vários vidros dentro ali dos seus componentes, ela já acaba sendo uma lente não tão atrativa para você utilizar, por exemplo, em cima de um estabilizador, né? Dependendo do tipo de câmera que você for utilizar em conjunto com essa lente aqui especificamente, vai ficar muito pesado. Já no caso aqui da Tamron 18-200 é outra história. É uma lente que possui aí um acabamento que não parece ser tão resistente, mas ao mesmo tempo acabamento bonito, tão bonito também quanto aqui o da Canon 24-105, mas nesse quesito ela acaba sendo mais leve, né? Ela não tem tantos componentes ali, não tem tantos vidros dentro dessa lente e ela acaba sendo muito mais leve. E você consegue balancear perfeitamente aí num gimbal médio, mais ou menos ali, como esse que eu acabei de mencionar aqui, obviamente. Mas afinal de contas, qual das duas lentes aqui, dentro da minha opinião, que seria ideal aqui para poder utilizar para qualquer tipo de trabalho, seja para vídeos, para fotos e por aí vai? Então, dentro dos meus testes e utilizando ambas as lentes aqui, tanto para criação de conteúdo aqui no YouTube, para as redes sociais no geral, tanto para trabalhos aqui também para clientes, seja no quesito de vídeos e também de fotos, né, ao longo aí de 2-3 anos que eu estou utilizando essas lentes, eu te aconselharia a investir na Canon 24-105. E isso na versão mais nova aqui da lente. E por que eu digo isso? Porque a gente está falando de uma lente que ela serve especificamente aqui para câmeras que são full frame.
E você pode usar perfeitamente ela aqui em câmeras APS-C, e mesmo se você tem câmeras que são RF, você pode se utilizar aqui também de um adaptador EF ou EFS aqui especificamente para o mount RF. E funcionaria perfeitamente. Claro que pode ter algumas funções ali que não pode funcionar, mas muito provavelmente você vai poder reutilizar essas lentes aqui. Então é isso, tá aqui o meu comparativo bem básico entre essas duas lentes que são muito boas. Se você é uma pessoa que se interessa pelo universo do audiovisual e quer saber mais do estilo de vida como filmmaker, se inscreva aqui no meu canal e ative o sino para você não perder os próximos vídeos, porque aqui tem vídeos toda semana. Deixa o like, porque assim você ajuda demais o alcance aqui desse vídeo. Agora vai estar passando mais alguns vídeos na tela para você continuar acompanhando meu conteúdo. Muito obrigado e até a próxima.